pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Bruna Garcia, eu sou fundadora da Megaluz Negócios. Acabei de sair de uma live com a Marina, com o Anderson e com o Leandro Giroldo da Lemon Corretora, que foi super bacana, onde a gente fala sobre o comportamento do corretor de seguros. Eu tinha uma palestra que era para estar disponível ontem, mas a gente teve um pequeno problema técnico em relação à qualidade da imagem e do som para passar esse conteúdo. Então eu estou gravando agora para estar mais próximo de vocês esse bate-papo que eu gostaria de abordar sobre as novas competências para um novo corretor de seguros, que tem muito a ver com a live que a gente acabou de fazer que fala sobre comportamento. Eu tenho feito um trabalho, já faz uns anos, em cima das competências que o corretor de seguros precisa para poder ter resultados efetivos no negócio. E, inclusive, eu estou com o meu livro aqui, esse livro ele foi escrito por mim, tá? E eu vou, enquanto isso vocês vão ver que eu vou folheando, porque quando eu falo livro é meu livro rascunho, tá? Mas eu vou folheando para poder compartilhar e não me perder em nenhum pensamento, tá? Então eu começo, inclusive, falando sobre o quanto eu me importo com os profissionais de seguros e o quanto eu gostaria de contribuir para que vocês tenham sucesso, inclusive esse é meu objetivo de vida, profissionalmente falando, que vocês tenham sucesso nos negócios e consigam avançar em meio às mudanças tecnológicas. E para a gente começar, eu gosto muito de uma frase de Kaplan, que diz assim: a capacidade de executar a estratégia é mais importante do que a estratégia em si. O que ele está querendo dizer? Que independente do planejamento, independente do... Quando a gente traz o contexto da conferências na prática ou qualquer tipo de treinamento, independente da gente saber o que a gente precisa fazer, então quando ele fala capacidade de executar a estratégia é o que a gente precisa fazer, é mais importante do que a estratégia em si, ele quer dizer que o fazer, né, a mudança do comportamento e o fazer, ter a ação diferente é mais importante do que o próprio saber o que tem que ser feito. Virou um bolo, né? Mas é isso mesmo. É muito mais importante a gente agir do que a gente ficar sabendo, colhendo informações e não fazer nada com essas informações. E aí eu começo falando, eu não sei se vocês já acompanharam uma reportagem que teve na revista Exame Carreira da Você SA, foi em 21 de dezembro de 2017. Se você tiver curiosidade, você pode entrar no Google e colocar Exame Carreira Você SA 21 de dezembro de 2017. E lá nessa reportagem, eles falam que a profissão do corretor de seguros está entre as 10 profissões que vão acabar nos últimos anos. Eles falam até que até no máximo 2030 é uma profissão que vai acabar. E aí os especialistas que elaboraram a lista das profissões que vão acabar, eles justificam o seguinte, que a quase totalidade do que corretores de seguros e analistas de risco fazem hoje já pode ser feito por computadores, utilizando Big Data, e a realização de cotações, cálculos de prêmio, custos de apólice e a avaliação de riscos individuais e coletivos ganham eficiência e robustez em termos de base de dados de referência, quando softwares parametrizáveis colocam nas mãos do segurado as possibilidades de simulações e contratação dos seguros de forma automatizada. E à medida em que novas ferramentas incorporem inteligência artificial, eles dizem que o processo decisório na realização de um seguro será completamente automatizado, tornando os profissionais em questão obsoletos. Traduzindo, com a inteligência artificial vai ser tudo tão fácil, contratação de um seguro, por exemplo, que o corretor de seguros vai se tornar uma profissão obsoleta. Só que a gente tem na Lei 4.594, do dia 29 de dezembro de 64, diz assim: no capítulo 4, da aceitação das propostas de seguros, o artigo 18, as sociedades de seguros, por suas matrizes, filiais, sucursais, agências ou representantes, só poderão receber propostas de contrato de seguros: a. por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado, e b. diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes. Então, isso nos deixa claro que a profissão do corretor de seguros ela não vai acabar, né? Muitos dizem que vai acabar, mas muito pelo contrário, ela vai continuar,
só que ela vai ser transformada no decorrer dos anos. A gente é inevitável e até seria uma falta de seria negligência falarmos que não vai mudar, que as coisas daqui 5 anos, por exemplo, vão continuar sendo da maneira que são hoje. E aí, diante de todo esse cenário, toda essa transformação que a tecnologia vai trazer e os impactos que atinge, eu comecei a pesquisar bastante sobre o comportamento do consumidor, o comportamento de compra, sobre comportamento de pessoas, sobre as competências, sobre como que a gente pode desenvolver. Porque quando a gente trata dessa parte de transformação, a transformação, quando a gente traz para a parte interna, que são as pessoas, porque Maurício Benevutti fala isso, que nós não construímos uma empresa, nós construímos um time e o time constrói uma empresa. Então, independente se o time seja você sozinho ou se o time seja você e mais pessoas, a empresa são CPFs, né? Antes dela ser um CNPJ, ela é um conjunto de CPFs. Então, nós precisamos desenvolver os nossos comportamentos e aí as nossas competências para ter os comportamentos adequados para conseguir sucesso. E quando a gente traz uma mudança, é uma mudança de cultura, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mindset. E não é algo fácil. É por isso que a gente vê tantos eventos hoje em dia lotados que abordam esse tema, que é a tecnologia e inovação para o mercado de seguros, e eu vejo corretores de seguros desesperados que querem mudar, eles já entenderam que essa transformação chegou, mas eles não sabem por onde começar. Então, o nosso trabalho consiste exatamente nisso. E aí eu tenho estudado muito, e foi quando eu cheguei nas 9 competências que o corretor de seguros precisa dentro deste novo cenário, que ele precisa desenvolver para poder ter sucesso, para poder alcançar resultados efetivos mesmo, tá? Eu acho que eu já expliquei para vocês sobre competências, mas acho que vale a pena a gente dar uma pincelada em relação a isso. Quando a gente traz para o âmbito profissional, os nossos comportamentos, eles são a origem das competências que nós temos. Então, a gente não consegue ter um comportamento diferente do que o que a gente sabe fazer, né? Então a gente tem duas situações. A situação que a gente não tem o comportamento ideal, porque a gente não sabe como ter esse comportamento, porque a gente não tem a competência. Então eu não sei como me comportar dessa maneira. E aí ela vai desde uma competência técnica, por exemplo, eu não sei fazer um planejamento estratégico, eu não sei fazer uma análise SWOT, eu não sei aplicar design thinking nos meus processos para inovação. Como pode ser, eu não sei ser calmo, eu não sei ter equilíbrio emocional para poder lidar em determinadas situações. Então, essa é uma competência da qual eu não sei, eu não consigo fazer. E a segunda seria, eu sei fazer, eu posso fazer, mas alguma coisa me prende e eu não faço. Então, essas duas situações são situações que prendem a gente de ter o comportamento adequado e aí ter as ações essenciais para que o objetivo ele seja alcançado e que a gente tenha resultados efetivos, tá? E aí, quando a gente fala de competência, a competência nada mais é do que um conjunto de comportamentos que a gente tem. E elas são formadas através da nossa habilidade potencial, que é o nosso inato. A gente já nasce com um tipo de perfil comportamental e com o aprendido, que é a nossa experiência, o nosso conhecimento no decorrer dos anos. Então, a competência ela é totalmente desenvolvível, vamos colocar assim. A gente consegue desenvolver a competência e é possível desenvolvê-la, é só a gente querer e entender aonde que a gente tem essa deficiência, tá? Mas por isso que a gente estuda. Então, o médico, para se tornar médico e ter uma competência na medicina, ele precisou estudar. E aí junta tanto a parte técnica quanto a parte comportamental, porque ele tem que se comportar como médico, como ele tem que entender de medicina. Então, o corretor de seguros não é diferente, é como médico. Para você ser corretor de seguros, você tem que conhecer tecnicamente sobre o seguro e você tem que ter o comportamento de corretor de seguros, né? Só que a gente tem o mercado do corretor de seguros, hoje ele é um mercado que ele é conhecido como antiquado, ele é conhecido como careta. Ele é um mercado de pessoas que de repente não tinham, lá atrás, elas não tinham outra opção de trabalho e encontraram na carreira de corretor de seguros um meio de sobrevivência, né?
Só que no decorrer dos anos isso mudou. As pessoas caíam no mercado de seguros por necessidade. Hoje elas caem não por necessidade, elas caem porque elas querem, porque elas gostam, até mesmo por necessidade, mas é desenvolvido e construído um pouco fora da necessidade, porque hoje a gente entende a importância que o corretor de seguros tem, é, o impacto social mesmo, porque a gente está falando sobre uma proteção que é totalmente essencial, e a coisa mais linda é o corretor de seguros, na minha opinião. Eu sou corretora de seguros também, fiz Funenseg em 2010, mas eu não cheguei a atuar. Eu fiz um projeto para o Bradesco, um período de tempo, que eu fui sócia de uma corretora, mas por mais que eu tenha a veia e saiba fazer o negócio funcionar, não é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida hoje tá em estudar o comportamento e ajudar as pessoas a se desenvolverem, em especial o profissional de seguros. Meus pais são corretores de seguros também, então eu também sou uma pessoa que entrou nisso por necessidade, meus pais também, mas eu construí uma carreira linda por amor. Então, em decorrência disso, do comportamento do passado, ele ser culturalmente intrínseco no profissional, é tão difícil mudar, porque quando as coisas mudam, eu preciso mudar. E aí que tá o grande lance e a grande dificuldade. Então, o que eu fiz? Por meio de todos esses estudos, eu peguei várias competências no mercado de trabalho que profissionais precisam ter e consegui chegar em 9 competências, que são as competências essenciais para que o corretor de seguros tenha sucesso profissionalmente no seu negócio, né? E aí eu vou dividir um pouquinho essas competências com vocês. Antes disso, eu acho legal a gente entender o seguinte. Quando eu falo entender, para vocês entenderem o meu pensamento, né? Porque aí eu tô trazendo algo que é diferente e é novo para vocês. O meu pensamento é que quando um negócio ele é criado, e o meu pensamento ele é embasado em estudos e comprovações científicas, tá, gente? Não é somente da minha cabeça. São conclusões que a gente vai chegando ao longo dos anos e por meio mesmo de mão na massa e estudo, não só teórico, como muita experiência. Eu tenho falado que eu tenho 16 anos de experiência na área de seguros, eu vi como o tempo passou e como eu tô ficando velha. Eu já tô com 18 anos, porque eu comecei com 15 e eu tenho 33, então já fazem 18 anos, já alcancei a maior idade dentro do mercado de seguros. E aí, tanta essa experiência, porque eu trabalhei desde a parte de assistente, eu fui assistente de seguros, eu tive a oportunidade de ser vendedora de seguros, eu fui gestora de seguros, eu tive a corretora de seguros e hoje eu presto serviços para empresas de seguros. Então é também a expertise, que é a mão na massa, não é só o teórico, junto com o teórico e junto com o prático, que é juntar a minha expertise com o teórico. A gente fez tudo isso e a metodologia é totalmente aplicável. Então, meu pai, por exemplo, é uma das pessoas que passou pela minha experiência para a gente poder entender se fazia sentido e se a técnica da gestão por competências e o desenvolvimento de competências traria resultados ou não, tá? E tem dado certo, graças a Deus. As 9 competências, elas são estruturadas assim. Quando a gente começa um negócio, já vi que eu tinha me perdido, que eu tava falando disso, eu vou voltar, tá? Quando a gente começa um negócio, o negócio ele se inicia pelas crenças e pelos valores dos fundadores, que normalmente são os sócios, tá? Só que para que aquelas crenças e os valores elas aconteçam, é preciso que as pessoas que estão dentro do negócio tenham competência para fazer com que esse negócio aconteça. E aí essas competências, os comportamentos, eles são oriundos dessas competências. Então o tipo de comportamento que tem numa empresa é derivado das crenças e valores e das competências, e aí tudo isso forma um ambiente. E aí esse ambiente a gente chama de cultura organizacional. E aí quando a gente traz para o seguro, é a cultura de uma corretora de seguros, que quando ela ainda está trabalhando de uma maneira antiga, seria a palavra, ou de uma maneira metódica, eu não sei bem a palavra que a gente pode usar aqui, talvez de uma maneira que não vai ser tão eficiente daqui a alguns anos. E quando eu percebo que eu preciso manter isso porque está dando certo, mas eu também preciso ter um olhar numa outra direção, que seria a longo prazo, eu preciso da competência visão. Então a gente já começa pela primeira competência, que é a competência visão. Para ficar mais fácil, eu vou ler para vocês qual que é a descrição, o que é visão, tá? Visão é identificar metas de longo prazo e promover a implementação de ideias diferentes ou alternativas.
Dentro do contexto de seguros, é importante você ter o olhar a longo prazo. Eu entendo que hoje a gente vive o hoje, pensa no hoje, mas no amanhã a curto prazo de tempo e acaba esquecendo que daqui 5 anos, talvez a forma como as coisas funcionam não vai ser igual. E eu tenho certeza que quem há 5 anos atrás pensou nisso, hoje está à frente das pessoas que estão começando a ter essa percepção hoje. Então, por isso que é tão importante a gente ter visão, olhar a longo prazo. Eu vou destacar alguns comportamentos de pessoas que têm visão. Normalmente elas pensam de maneira inovadora e criativa e elas desafiam e induzem a corretora ao crescimento e ao aperfeiçoamento contínuo. É muito legal e importante que o corretor de seguros ele traga soluções criativas e apoie a equipe a fazer isso. É, o que, o que eu percebo também, às vezes as pessoas sabem o que elas têm que fazer, mas elas não batalham. Então, assim, é mais um comportamento que eu queria ler para vocês, ó. Pessoas que têm visão, elas batalham pela execução bem-sucedida de suas ideias. Elas não têm uma visão, elas sabem que elas têm que fazer e guardam isso na gaveta. Elas têm visão e batalham para que aquilo se concretize. E aí, muito ligado à visão, a gente tem a segunda competência, que é a inovação. A inovação, vou ler para vocês também a descrição, significa gerar soluções novas e criativas para os problemas em busca de um melhor resultado, desempenho e produtividade mais elevada. A inovação, ela também tem muito a ver com criatividade. Então, é bacana eu ter visão, que é o olhar a longo prazo, e junto disso ter inovação para eu poder ter uma criatividade a longo prazo para poder servir os meus clientes. E muita gente fala que não tem criatividade. Mas eu não sou criativa, eu queria. Como a gente falou de estado emocional na live, a gente consegue também criar um estado emocional criativo. Então, uma dica seria ler livros, assistir filmes, separar um momento para uma reflexão profunda. São pequenos detalhes que fazem com que a gente entre no estado emocional criativo. E outra dica é aproveitar quando se está no estado emocional criativo. Tem dias que a gente está criativo, que a gente tem algumas ideias e acaba passando desapercebido. É importante eu anotar, tem um caderninho em mãos para você anotar todas as suas aspirações, porque hoje são aspirações, mas até sonhos. Mas se você anotar para não esquecer e para deixar isso vivo, com criatividade e visão, você pode tornar isso realidade. Só depende de você, tá? A terceira competência, que é super importante, é o defender mudanças. A descrição de defender mudanças é agir para apoiar a implementação eficaz de iniciativas de mudanças. Justifica-se por pessoas que demonstram essa competência lideram ativamente as mudanças, tanto pelas suas palavras quanto por suas ações. O que eu percebo? A gente sabe que tem que mudar, a gente já desenhou o que a gente precisa mudar, mas aí, na hora da gente defender e ser o exemplo da mudança, isso foge. Então, eu tenho que estar muito atento, principalmente se eu sou líder, que eu que dissemino isso. E dissemino isso não pelo discurso, mas pelo exemplo. Em realmente ser a pessoa que que traz à realidade a mudança. Tá? Eu vou trazer alguns comportamentos de pessoas que defendem mudanças. Elas adaptam-se e ajustam-se às circunstâncias novas e mutáveis e elas promovem ativamente iniciativas de mudanças em seu grupo ou na organização como um todo. Quarta competência: planejamento e organização. Gente, quando eu trago a competência planejamento e organização, eu já penso que todos nós temos que ser planejados e organizados se a gente quer que algo aconteça com ordem e decência, né? Sem organização a gente sai fazendo, de repente mexe os pés pelas mãos, ou como Alice no País das Maravilhas, eu não sei qual o caminho que eu tenho que percorrer e aí qualquer caminho me serve. Não é isso. Eu preciso ter planejamento e organização para que isso não aconteça. Então, organizar e planejar
ser eficaz no trabalho, de acordo com as necessidades organizacionais e a partir da definição de metas, previsão das necessidades e prioridades. O planejamento e organização é muito importante para quê? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, e aí eu me planejei, coloquei os meus planos de ação que definem exatamente quais são os passos que devem ser percorridos, né, para que eu chegue até o final da jornada. E aí é onde entra um planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, ele vai garantir que você não se perca no meio dessa jornada. Eu costumo dizer assim, se as ações de hoje são a construção do cenário de amanhã, é preciso se planejar e se organizar para isso. Então, muita gente chega no topo ou tem sucesso, ou vamos até esquecer o topo, porque existem pequenos sucessos que são vitórias nossas internas, que para os outros podem ser pequenas, mas para a gente é grande. Quando a gente alcança algo que a gente quer muito e que a gente sonha muito, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, teve sorte". E não é sorte, é muito trabalho. Antes, aí tem até uma frase que fala assim: as pessoas, como é que é? Querem beber água que eu bebo, mas não quer levar o tombo que eu tomo. Ai, gente, eu sou péssima para lembrar. Resumindo, fala assim: o contexto é que as pessoas gostam de falar das coisas que eu conquistei, mas elas não têm nem ideia e não gostariam de passar por o que eu passei para chegar aonde eu cheguei. Então, o planejamento e organização, ele vai te ajudar a você chegar onde você quer chegar, a fazer algum ajuste no meio do caminho. Se vir alguma intervenção, alguma ameaça externa, você consegue se organizar, se readequar e ajustar para que você não perca o foco e não perca o foco não, para que você não se perca no meio do caminho e não perca em meio às suas ações e principalmente as ações que são necessárias para que você alcance os seus objetivos, tá? A quinta competência que eu gostaria de trazer para vocês é orientação para resultados. Orientação para resultados é desafiar e levar a organização e a si mesmo a conquistar resultados e ter excelência. Mais do que ter um planejamento estratégico, é ter orientação para resultados. Lembra quando a gente começou com a frase de Kaplan que diz que vou ler porque eu amo Kaplan. Vamos lá. A capacidade de executar a estratégia é mais importante do que a estratégia em si. Quando a gente fala isso, se encaixa perfeitamente a obtenção para resultados. A estratégia é o planejamento e organização. Então, eu tenho uma estratégia, eu tenho um planejamento e eu tô organizado para fazer o que eu preciso fazer. Só que eu preciso executar, né? E para eu executar, eu preciso ter orientação para resultados. Por quê? Porque senão eu desisto no meio do caminho, porque senão eu fico cansado, porque senão eu fico esperando um estímulo de fora para que eu me mexa e não é o estímulo de fora que vai fazer com que eu me mexa. Eu não posso, até às vezes mas se eu ficar dependendo disso, então se não houver estímulo de fora, eu não vou me mexer? Não, eu preciso me mexer independente dos estímulos. Então eu me mexo e aí eu sou estimulado de acordo com que eu avanço e de acordo com que eu alcanço os meus objetivos. E aí, pessoas que têm orientação para resultados, elas não desistem, né, que eu acabei de falar, elas não se perdem em meio às dificuldades e os obstáculos que podem surgir, elas entregam excelência e influenciam a equipe a fazer o mesmo e para que o plano de ação não seja, para que o plano de ação de fato seja concretizado, elas seguem firme nessa direção, fazendo com que todo o teu esforço pessoal e trabalho árduo seja colocado no negócio para que se alcance resultados. São pessoas que desafiam a si próprias e a organização para estabelecer expectativas elevadas, tá? Aqui eu não tô falando, uma vez eu fiz um webinar e a pessoa falou assim, nossa, mas aí a gente vai ficar doente, qual que é o limite? Gente, lembra quando eu falo que o negócio começa com as crenças e os valores dos donos, dos fundadores? Então o limite são os seus valores. Não é para você fazer algo que foge dos seus valores, senão você vai fugir da tua essência e da tua cultura. Não é isso que eu estou propondo.
Eu só estou propondo que, se você tem um objetivo, que você tem algo na sua vida profissional que você quer muito, que é um sonho e que você quer realizar, você precisa ter orientação para obter resultados nisso. Então, você vai ter a visão sobre isso, você vai ter a inovação, você vai se planejar e se organizar para desenhar o espaço da onde você quer, da onde você está até onde você quer chegar, com muito planejamento e organização, todos os seus planos de ações até chegar no resultado, mas ter a orientação para os resultados, não se dispersar por qualquer coisa. Tem muita gente que fala que não tem foco. Você tem foco sim, todos nós temos foco. A grande questão é que muitas vezes a gente coloca o foco onde não é nossa prioridade. A gente coloca o foco onde não é para o foco estar. O nosso foco, ele tem que estar, quando a gente fala do ambiente organizacional, a gente está falando de uma corretora de seguros e a gente está falando do planejamento de uma corretora e de executar para que esse planejamento ele vire realidade, eu preciso ter orientação para resultados, tá? A sexta competência é o foco no cliente. Foco no cliente diz assim: é prever e projetar as necessidades dos clientes. Eu costumo dizer que a missão de uma empresa são os seus clientes. Então, se a missão da empresa ela existe para poder atender os clientes, eles são a peça mais importante e fundamental do negócio. Então, eu preciso pensar que todo o meu processo, desde o primeiro contato com o cliente até o final, seja dedicado a superar as expectativas dele. Às vezes tem pessoas que o foco não está no cliente, que o foco está no dinheiro, que o foco está em si mesmas, que o foco está numa outra pessoa. E não quero dizer que está errado, mas eu quero te dizer que a chance disso dar certo é muito menor do que quando o foco é o seu cliente, porque é a razão, por que você criou a sua corretora? Para poder atender os seus clientes. Então pensa neles, tenha empatia, se coloque no lugar do seu cliente, entenda como ele gostaria de ser tratado, como ele gostaria de ter uma experiência de compra com você. Isso é extremamente importante. Às vezes tem gente que esquece que o cliente é a peça fundamental e começa a colocar outras questões, outras pessoas como um valor principal. E atenção, não é bem assim, tá? Aí a gente tem a sétima competência, que é a competência que eu mais gosto, que é a integridade. Integridade é manter um alto nível de justiça e ética nas palavras e ações do dia a dia. Eu vou até ler para vocês o que eu escrevo aqui, tá? Porque para mim é o máximo. Olha, integridade é o elo mais importante em um relacionamento. Gente, relacionamento ele é embasado em confiança, tá? Vendas é o resultado do relacionamento com clientes. Liderar é resultado do relacionamento com a equipe. Parceria é resultado do relacionamento com as seguradoras e prestadores de serviços no contexto de seguros. E as relações são embasadas em confiança, já tinha dito, né? Por isso é importante cumprir promessas, ter ética e praticar a justiça. Quando a gente dissemina essa cultura, a gente faz com que o ambiente seja influenciado por esses comportamentos. É a receita para fidelizar clientes e não ter problemas com pós-vendas. Gente, desculpa que eu estou bem gripada, eu nem sei se eu tô rouca, se a minha voz tá saindo bem, mas faz parte. A integridade é o segredo do sucesso, é o segredo para fidelizar clientes, é o segredo para não ter problemas com pós-vendas. Integridade é tudo. Se você propôs a fazer uma coisa, faça e faça bem feito. Não entregue pela metade, não engane ninguém. Se você tiver essa competência como teu norte em tomar decisões, usar a integridade como a balança na sua tomação, na sua tomação, acho que tá errado eu falar isso, né? Mas no seu, enfim, quando você for tomar uma decisão,
com certeza a chance de dar certo vai ser muito maior. Eu vou trazer alguns indicadores de comportamento de pessoas que são íntegras. Elas fazem o que elas prometem, elas merecem confiança dos outros, elas têm um alto padrão e fazem o que é certo, apesar das consequências para si mesma. Então, mesmo se eu vou ser prejudicado, eu vou ser ético, então eu vou ter integridade, eu vou fazer o que tem que ser feito, independente do que pode acontecer comigo em relação a isso. São éticas e honestas em todas as suas transações financeiras e são éticas e honestas em todas as transações com as pessoas, tá? Oitava competência, influência e persuasão. Influência e persuasão é convencer outras pessoas a adotarem uma direção ou caminho. Bem, quando a gente traz influência e persuasão, eu estou falando de influenciar o meu cliente, ter persuasão para que ele compre o meu produto, para que ele me escolha em meio aos corretores, e influência e persuasão para que eu influencie a minha equipe e faça com que a minha equipe compre as minhas ideias. E aí, dessa forma, eu vou ter pessoas remando num barquinho na mesma direção, para que juntos a gente possa alcançar as nossas metas, tá? Quando a gente fala de influência e persuasão, é importante a gente cruzar a expectativa de quem está recebendo a ideia com a nossa necessidade como emissor. Né? E aí fazer isso também de uma forma íntegra. Quando eu aponto e quero convencer uma pessoa sobre o melhor caminho e proponho a ela, né? Olha, o melhor caminho que você tem a seguir é esse. Gente, que de fato seja o melhor caminho para ela, né? Quando a gente faz dessa forma, com essa honestidade, a gente consegue ter sucesso e alcançar resultados melhores. E os indicadores de comportamento para influência e persuasão são pessoas que fazem suas tarefas e desenvolvem informações necessárias para sustentar suas posições. São pessoas que apresentam ideias, pontos de vista ou resultados que desejam que os outros adotem, que têm coragem e força de vontade para convencer os demais e persuadem com eficácia e conseguem de fato influenciar os demais. E a nona competência, que é a última, liderança de equipe, tá? Quando a gente fala de liderança de equipe, eu gostaria de trazer isso muito para os corretores de seguros que trabalham sozinhos. Acaba acumulando muitas funções. E aí, quando a gente é multitarefas e a gente quer fazer muita coisa, é muito bom ser multitarefa, tá? Não tô dizendo que é ruim, não, é bom, é mais bom do que ruim, eu acredito. E claro, também dependendo do teu objetivo. Mas você acaba não despendendo foco no que é mais importante. Então, a gente até falou de vendas, né? Que uma empresa que não está vendendo, ela está falindo. De repente, eu cuido tanto da parte administrativa que eu perco o equilíbrio da parte de vendas. E aí, uma empresa ela tem que entrar em equilíbrio. É por isso que quando a gente pensa numa organização grande, tem vários departamentos. Tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do RH, tem o pessoal do financeiro, tem o pessoal de vendas, para que tenha um equilíbrio em todas as áreas. E aí, quando você trabalha sozinho, você precisa, você sozinho, desenvolver competências e ter um equilíbrio total nessa área. E isso é muito difícil. Então, o que eu posso dizer, Clarice Lispector já dizia que sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, se você puder ter uma pessoa para te ajudar, um braço para você dividir tarefas e equilibrar, colocar cada pessoa como peça fundamental no que realmente ela tem de melhor para oferecer e colocar onde ela tem. Vamos lá, cada um de nós somos bons em determinada atividade, né? Se você coloca a pessoa que é bom em determinada atividade no lugar certo e divide isso com você, para cada um trabalhar dentro da área que é melhor. Steve Jobs dizia isso. Ele fala assim: concentre-se no que você é bom e delegue o resto. Então, se você conseguir fazer isso, com certeza você vai mais longe, tá? E para liderança de equipe, o que significa? É direcionar e liderar outros para alcançarem as metas e os objetivos da equipe. Liderar, eu ia falar liderança de equipe, mas liderar é inspirar. Então, eu preciso inspirar as outras pessoas a adotarem determinadas ações por meio de inspiração, por meio de exemplo, por meio de tudo isso junto.
e não por autoridade. Olha, eu tô mandando, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Para você conseguir que o seu time potencialize resultados e que todos remem juntos em prol do mesmo objetivo, é imprescindível que vocês tenham comunicação e que haja uma liderança pelo exemplo, que haja uma liderança que inspire e que hajam pessoas juntas que estão focadas no mesmo objetivo. Eu falo o seguinte, que a gente pensa num barquinho, né? E aí esse barquinho tem várias pessoas remando, mas a comunicação não tá legal, ou elas não estão remando porque elas não sabem quais são os objetivos da empresa, e no caso, no contexto aqui, o barquinho é a empresa, tá todo mundo remando e cada um tá remando para um lado. Esse barquinho, ele roda. Então, a gente precisa ter a comunicação e que todos tenham em prol do mesmo objetivo. Isso eu faço pelo exemplo, para as pessoas se identificarem em mim, se inspirarem. E aí, todos nós juntos, com todas essas competências que eu acabei de falar, que recapitulando são visão, vou até passar pelas cartas, visão, inovação, defender mudanças, planejamento e organização, orientação para resultados, foco no cliente, influência e persuasão, integridade e liderança de equipe. Quando eu tenho todas essas competências e mais a liderança de equipe e nós estamos remando e eu consigo fazer com que todo mundo reme na mesma direção, esse barquinho ele para de rodar e ele começa a remar em prol do mesmo objetivo e aí ele vai longe. E aí entra o que eu disse da Clarice Lispector, né? Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. É isso que eu gostaria de dividir com vocês, compartilhar. Eu vou me colocar à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se de repente o tema ficou muito técnico e vocês não conseguiram acompanhar, ou ficou, poxa, achei muito legal, eu quero saber um pouco mais, quero saber como vocês podem me ajudar a desenvolver algumas competências, como eu posso ter comportamentos diferentes. Eu tenho uma apresentação de tudo que a gente falou aqui em PDF, eu mando para vocês por e-mail, que aí vem todas as descrições de todas as competências, inclusive falando como que você aplica isso na sua corretora de seguros. Então, se você quiser, eu vou ver se dá até pra gente adicionar junto com o material, mas se não der, manda um e-mail para mim. Meu e-mail é bruna.garcia@megaluz com 2 e's de zebra.com.br e eu me coloco à disposição. Nos siga nas redes sociais, é @megaluz com 2 e's negócios. E é isso aí. Muito obrigada, gente, pela atenção e até mais.